Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, aquele domingão com trader, né? Aquele vídeo que sai aí aos domingos à tarde para a gente dar aquela boa atualizada no que aconteceu na semana passada e o que tem de importante para a próxima semana. E claro, né? Vou trazer aqui algumas análises, algumas interpretações, né? Não vou nem falar sugestões, mas alguns ativos aí que estão no radar da semana e que podem gerar também boas oportunidades. Então, para você que não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa aquele like, né? Não custa nada. Para quem está assistindo aí, conhece esse conteúdo, sabe, né? O que tem aí de importante, né? Então, não custa absolutamente nada deixar aquele like ou aquele comentário para a gente saber aí que você gostou ou não desse vídeo. Então, vamos lá, né? Vou começar explicando o que vai ter aqui no vídeo, tá? Então eu faço um resumo do que teve de importante nos Estados Unidos, notícias, né? Faço aquele catado de indicador econômico. Faço também um resumão, né, do que aconteceu no Brasil. Passo as agendas econômicas, tanto de Brasil, Estados Unidos e Europa, para a próxima semana, né? É muito importante a gente se manter atualizado, né, antes, né, do que vai acontecer na semana. E agora também começa a nossa temporada de balanços. Então dá para eu atualizar aqui, né, os balanços que saem durante a semana e até dar alguma opinião aí em relação ao que possa sair dessas empresas. Então começa a nossa temporada de resultados também, tá? Eu pessoalmente gosto bastante da temporada de resultados, né? É aquela época que a gente pode atualizar as ações que a gente tem na carteira, né? Revisar o fundamento daquelas empresas. Surgem boas oportunidades aí para alocação de longo prazo, divulgação de dividendo, né? Então é uma época aí que fica bastante volátil o mercado e, né, nós gostamos de volatilidade. Mercado parado, né, não dá dinheiro para ninguém, né? É um esquema mercado que se movimenta e gera oportunidades. Então, tá aí o conteúdo da live. E antes que eu inicie o conteúdo dessa live, vou deixar um convite para você, para quem não entrou na minha comunidade ainda, o link está aqui no WhatsApp. É uma comunidade do WhatsApp, aqui na descrição, me perdoem. É uma comunidade no WhatsApp, né? Então, uma comunidade ali totalmente free, aberta para você que não conhece meu trabalho, para você que não me acompanha dentro da Levante, não é cliente, tá aí a oportunidade de acompanhar, né, de entender um pouco mais como que eu trabalho. E nessa semana, próxima semana agora, né, que se inicia amanhã, né, inicia hoje, né, na realidade, a semana terça e quinta, né, todas as terças e quintas aí durante o mês de fevereiro vai rolar uma imersão exclusiva comigo, não vai ser aberto no YouTube, eu vou subir depois a gravação para o YouTube. Então, se você quiser fazer ao vivo comigo nas terças e quintas à noite, provavelmente é por volta das 7 horas, entra na comunidade, que é só através da comunidade que eu vou soltar os links. Ah, Ricardo, mas eu não uso, eu só uso o Telegram. Paciência, vai ficar sem o link e vai assistir a gravação. Vai ser só na comunidade que eu vou soltar o link. E para quem é cliente da Levante, eu vou colocar lá no grupo de sinais, lá na sala de sinais do SGR. Então fica aí um convite para você, beleza? Então vamos lá. Resumão dos Estados Unidos. Vou até compartilhar a tela aqui para não ficar aparecendo só eu. Então vamos lá. Resumão dos Estados Unidos. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui de desenhar. S&P caiu 1%. Dow Jones ficou no 0 a 0 e Nasdaq caiu 1,64. Semana a gente teve aí bastante vol, né? Porque além, né, da divulgação dos resultados nas empresas dos Estados Unidos, bons resultados, empresas, né, com resultados consistentes, né? A gente tem aí o drive da nova inteligência artificial que a China, né, diz ter criado lá com um custo extremamente mais baixo do que os Estados Unidos, e isso rola um choque, né? Porque, né, até então o proprietário da tecnologia, o mercado americano, investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial, né? Aí vem a China, fala que o negócio custa tipo, sei lá, um décimo do valor, né? Então gerou muita vol e é um ponto de atenção para você que carrega essas empresas na carteira, né, Nvidia, né, esse call de inteligência artificial. É bem importante ter um bom gerenciamento de risco e entender perfeitamente o que pode acontecer. Por que que eu estou comentando isso? Nem acho que vai cair ou que vai subir, tá? Minha opinião, ela é neutra, mas se a gente colocar um gráfico na tela e colocar a Nvidia, por exemplo, né, colocar a Nvidia, dá uma olhada o quanto que essa ação subiu, né?
Dá uma olhada o quanto que essa ação subiu em 2 anos aí, 2023, né? Em 2, 3 anos. Aí, ó, dá 1.200%. 1.200%. Então, para você que chegou agora na festa, né? Tem que ficar esperto, tá? Não fique de torcedor nesses calls, porque se realmente for um problema, né? Se realmente o mercado subiu muito, né? Inflando, né? Esse call de inteligência artificial, é um pontaço de atenção, tá? Então você, né? Então fique atento, tá? Não tô pregando o terror dizendo que vai cair nem nada. É só uma opinião, tá? Para aqueles que costumam chegar no final da festa. Então esse é um ponto bem de atenção, tá? Se isso for realmente um risco, né, para o mercado em geral aí de tecnologia, né, ter um concorrente mais barato, né, tem que ficar esperto. E as taxas, né? O Donald Trump, né, nessa semana agora, acho que colocou regras aí para mais de 30 empresas chinesas, né, cobrando taxa do Canadá. Então, essa semana aí, oficialmente, começa a cobrança de algumas taxas, né? Acho que a partir de hoje, domingo, taxas de importação desses produtos. Então, é México, Canadá e China, e isso pode sim gerar um impacto negativo, né, para preço, né? A gente não sabe qual é o impacto, né, dessas taxas e o que o mercado pode ou não pode interpretar disso, fora que, né, isso pode gerar um efeito inflacionário para o mercado americano. No calendário norte-americano da semana, a gente teve o PIB, né? Teve a divulgação do PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Então, teve um crescimento, né? Indicando um crescimento de 2,3 contra 3,1 registrado no trimestre anterior, né? Então, cresceu, né? Não cresceu como a expectativa, mas cresceu. A expectativa era de um crescimento acho que de 2,7, 2 ponto alguma coisa assim também. O mercado entendeu que veio em linha, mais ou menos, o crescimento do PIB. E teve, né, decisão de política monetária lá nos Estados Unidos que manteve a taxa de juros sem novidades, né? Manteve a taxa, fez a manutenção na taxa de juros e veio com um discurso no seguinte, né? Não sabemos, né, quais são os impactos ainda das decisões do presidente, né? Então, com muita cautela, de olho na inflação e blá blá blá, né? Não temos pressa em cortar juros. Então o mercado até se animou, tiveram, acho que teve o PCE, acabei não colocando aqui na semana, teve um índice de inflação também divulgado durante a semana que veio melhor do que a expectativa, então isso coloca um pouco de esperança no mercado em corte de juros, né, uma vez que a inflação esteja controlada, mas o Fed, né, veio com esse discurso e mantém, né, esse discurso já há algum tempo. Então, por mais que o mercado, né, se encha de esperanças de corte de juros, se as decisões, né, do Trump implicar em inflação, né, esse corte de juros pode demorar a acontecer. Aí se lembra, decisão de política monetária que não corta juros, o mercado não gosta, o mercado cai, essas empresas na carteira, tá? Nvidia, pode ter esses calls que já de atenção, andaram tá? Um absurdo, né? Se a gente olhar, cair, tá? Mas por exemplo, a ação da Nvidia, mercado que teve uma performance, né, em uma tela em 2024. Resumo do Brasil, né? Brasil, Ibovespa aí subiu aqui, ó, agora 3% na semana, né? Não podemos considerar, pô, não é pouco, né? Para quem tem um mercado amarrado e um mercado extremamente difícil de notícia, né? Não tem noticiário, né, que nos motive a subir, fechou em alta de 3%. Então, teve a coletiva de imprensa do presidente Lula, né, comentando que o Brasil pode crescer, né, tem safra por vir, tem se comprometendo com o pacote fiscal, se comprometendo com alguns desses pontos, se comprometendo com ajustes, né, falando até em cortar gastos, né, então o mercado se enche de esperança ali, né, quando vem, né, do cara que comanda o negócio. A expectativa de resultados no Brasil, tenho comentado isso a semana inteira, né? Tem muitas empresas, né, que, como a Levante, por exemplo, que tem ali, né, analistas, especialistas, né, em cada setor da bolsa, que conseguem projetar o resultado das empresas e muitos analistas e muitas casas acertam, às vezes, os resultados daquelas empresas até nos centavos, né? Então, existe, né, uma previsibilidade para a grande maioria das ações na bolsa. Então, um pré-balanço, né, o mercado já precifica antes, tá? Quando sai o balanço, né, vem a volatilidade de balanço, né? Vem aquele galera se estapeia lá, né? Compra, vende, resultado bom, a empresa cai, né? Resultado ruim, às vezes a empresa sobe e aquela, né, aquele mix
todo no dia do balanço, mas normalmente, né, quem opera balanço em si, quem aposta naquele resultado, se posiciona antes, né? Vai se posicionar no dia do balanço, né? Então, aquele dia é um dia de mais estresse ali por conta do balanço. Então, muitos balanços, né, tem projeção aí para bons resultados, tá? O Brasil tem excelentes empresas listadas na bolsa, né? A grande maioria são boas empresas. Por mais que são empresas que a gente tenha, né, pô, mas essa empresa aqui só cai, é small cap, é varejo e tal, mas não deixa de ser uma boa empresa. Ela cai porque tem uma dívida um pouco mais alta e tem um beta com juros e não vai subir enquanto os juros não ceder. Então, são empresas boas, né? Então a gente tem essa leitura de que bons resultados serão divulgados, tá? Então muita reprecificação, muito ajuste de preço, né? E querendo ou não, performance das commodities, que não foi boa na semana, né? Petróleo 1,56 de queda e minério de ferro que não saiu do lugar por conta do feriado na China, né? Teve a Petro e a Vale que trouxeram aí um otimismo, né? A Vale fechou em alta na semana e a Petro, né, teve uma movimentação bem positiva também aí em vista, né? Acho que saiu o reajuste do diesel, né? Então tem alguns drives aí a favor da Petro. Petro que costuma, né, divulgar bons dividendos aí, né, quando divulga seu balanço. Então começa a entrar nessa conta, foram papéis que colaboraram bastante para a performance na semana. Destaques do calendário econômico da semana passada. Decisão de taxa de juros. Então existia um medo muito grande do que poderia acontecer com a decisão de política monetária se, né, com a nova gestão aí do Galípolo, se realmente respeitaria o que estava lá nas decisões, né, nos últimos comunicados, e respeitou e veio com um comunicado duro de que não tem corte, de que não vai ter manutenção na taxa de juros, porque a inflação está alta, né? Citou aí todos os problemas passados, né? E vai manter, né, a política voltada para controle de inflação. Então subiu, elevou os juros para 13,25, subiu um ponto percentual na taxa de juros. Teve um superávit orçamentário, fazia tempo que não aparecia, 15,7 bi. Dívida bruta barra PIB, né? Isso aqui é uma conta, então a gente. O anterior, né, era de 77,7, que subiu, né, esse índice, ele veio subindo, né, o que preocupava muito o mercado, porque isso aqui é a dívida que vem crescendo em relação ao PIB, e teve um recuo, né, um leve recuo de 77,7 para 76,1. É algo positivo também que saiu durante a semana, né? E a taxa de desemprego, opa, aqui ficou escrito errado, e a taxa de desemprego no Brasil que se manteve aí estável em 6,2%. Bom, esses foram os drives da semana, né, que tivemos aí tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, tá? Se você não deu o seu like ainda, por gentileza, dê aquele likezão. Agora vamos olhar o calendário econômico para o Brasil, né? O que tem aí de indicador para sair durante essa próxima semana. Segunda-feira, né? Como de costume, tem o Boletim Focus. Para você que nunca viu o Boletim Focus, né? Nunca olhou o que é o Boletim Focus, vou colocar um Boletim Focus aqui e vou te mostrar o porquê é importante a gente acompanhar o Boletim Focus. Boletim Focus. Você vai entrar aqui, ó, no site do Banco Central, o primeiro link que aparece. E você vai ter aqui, ó, o Boletim Focus. Então, ele é divulgado toda semana. Ele é uma média de uma pesquisa feita com os principais analistas de mercado e ele tem esses caras aqui, ó. Ele tem, né? Vou dar um zoom aqui para a gente olhar. Então, ele tem a previsão, né? O que os analistas enxergam, tá? Para esses caras aqui, né? O IPCA, PIB, câmbio, Selic, IGPM, né? Aí tem esse IPCA administrado, conta corrente, balança comercial, dívida líquida do setor público, né? Tem todos os dados aqui. O mercado olha muito para essas linhas aqui, ó. Que é o quê? Que é o que o mercado está enxergando para o IPCA, para o PIB, para o câmbio e para a taxa Selic, né? Aí aqui tem, né, a expectativa para 2025, 2026 e 2027, né? Uma projeção ali, tem até mais, 2028, né? Aí fica muito longo. O mercado olha bastante, né, para o ano corrente e para o ano seguinte. Então aqui a gente consegue ter uma base. Aí como que funciona, né? Aqui é a pesquisa de 4 semanas atrás, né? A pesquisa da semana passada e a pesquisa atual. Então a gente consegue interpretar aqui se o mercado está vendo, né? Se os analistas estão olhando uma piora para a economia. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, existe um cenário de piora. A previsão era de 14,75, subiu para 15 e se manteve em 15, né? Ó.
O de 2026 era 12, subiu para 12,25 e agora 12,5. O IPCA, né, ó, 4,96, 5,08 e 5,50. Olha como sobe essa expectativa do IPCA. Para 2026, 4, 4,10 e 4,22, tá vendo? Então aqui a gente consegue se basear. Então esse é o primeiro indicador da semana. Eu gosto de olhar, principalmente de ler, tá, a opinião de quem escreve, de quem comenta sobre esse importante indicador, tá? Eu acho relevante olhar e acompanhar o Boletim Focus, tá? Por menos que você entenda, você começa a pegar a dinâmica do negócio ali também. Aí tem PMI Industrial do Brasil na segunda-feira. Terça-feira tem IPC-FIP e a ata do Copom, importante, né? A ata do Copom, a ata que vem ali com os detalhes, né, da decisão de política monetária, quem votou, quem não votou, opinião daqui, opinião dali. Tem índice de preço ao produtor, tá? Indicador importante também, indicador de inflação. Aí na quarta-feira tem produção industrial anual, PMI composto, PMI do setor de serviço, tem bastante dado importante na quarta-feira, e fluxo estrangeiro. E na sexta tem produção de veículos e balança comercial. O calendário nacional, ele tá interessante para a semana, tem bastante coisa. Assim como o calendário americano também, ó, tá vendo? O calendário americano tem bastante coisa. Já começa na segunda-feira com PMI industrial, terça-feira, oferta de emprego, aí tem quarta-feira, variação de emprego, ADP, né? Porque sexta-feira tem o famoso payroll, que são os dados de emprego do mercado americano que saem na sexta-feira. Aí tem outro PMI, né? Então, rodada de PMI ao redor do mundo, tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, e na sexta-feira, que é o mais importante, que é o payroll, né? Sexta-feira tem dados de emprego nos Estados Unidos, né? Relatório de emprego ali, expectativa de um dado pior do que o anterior, taxa de desemprego em 4,1, e o relatório de emprego e pedidos iniciais por seguro-desemprego na faixa dos 200K para a semana ali ainda. Europa, né? China é feriado na segunda-feira ainda, né? China volta, acho que na terça, se eu não me engano, deve voltar a marcar na China. Aí tem IPC na zona do euro e IPC na China, que divulga no sábado, dia 8, né? Esquisito. Deve ser na madrugada. Não entendi se é do domingo para segunda, né? Talvez não esteja muito correto essa data aqui. Enfim, são os indicadores aí da zona do euro, né? Zona do euro só tem o IPC na semana lá de bem relevante. Agora, calendário corporativo da semana, aí tem, né, algumas coisas que saem, né? Aí tem balanços, né, ó. Quarta-feira, Itaú, né? Quarta-feira tem os bancos aí, ó. Itaú, Santander, tem Banco Pini, né? Aí tem Banco Pan também aqui e outras empresas de menor capitalização, né? Que é essa Coelba e a Log. Log é uma empresa grande também, ó. Sai de uma empresa. Quinta-feira, CCR, Banco Inter, Multiplan, Agro e BBDC, tá? Nossa expectativa para bancos são excelentes resultados, né? Tem uma expectativa muito boa, mesmo para Bradesco e Santander, tá? São empresas aí que têm um call, né, de divulgação de resultado. Para as outras empresas, eu posso até dar uma futricada na semana para ver se tem algum relatório, alguma coisa. Agora, para bancos, tem. E o Banco Inter, né? Para quem assistiu a análise aí, o Banco Inter está com um movimento técnico interessante, né? Um resultado importante aí para a gente acompanhar na divulgação dessa semana. Bom, pessoal, falei da semana anterior, falei da semana atual, calendário de resultados para essa semana, né? Expectativa do calendário de resultados, né? Isso é importante a gente acompanhar. E agora vamos dar aquela passada nos gráficos e atualizar, né, os papéis que estão no nosso radar para a semana. Vamos lá. Deixa eu colocar a Profit Chart na tela. Bora lá, vamos dar uma atualizada então, para quem não assistiu o vídeo de fechamento completo que está no canal aí, segue, né? Alguns papéis aí que estão no radar, estão no drive aí para a semana com alguma coisa interessante. Então vamos lá. Primeiro, fechamento de Ibovespa. Antes do fechamento de Ibovespa, vamos só dar uma olhada como que tá, ó. Criptos, né? O que eu costumo dizer de cripto é o seguinte: geralmente a cripto, durante o domingo, né, vai chegando domingo à tarde, a cripto parece que vai meio que antecipando a abertura dos mercados para a semana, sabia? Na maioria das semanas ela traz um viés ali de abertura, tá? Então, ó, BTC caindo 3,17, Solana caindo 5,54, ó, são 3,48 da tarde, e Ethereum caindo 5,23, tá? O mercado de cripto aí dando uma sentida, né? Entrando numa volzinha aí, tá? O restante do mercado lá fora fechado, tá?
Aí vamos lá, Ibovespa, né? Ibovespão, 3% na semana, se afastou daquela região de suporte, né? Chegou próximo aqui da média de 200 e entrou um repique bem forte. É uma região de preço muito, né, importante aqui do Ibovespa que respeitou e voltou lá para cima. Eu ainda acho, tá? Não sei se eu estou certo ou não, que ainda nosso mercado é mais um cenário de consolidação de preços, né, do que um cenário de ou um rally de alta ou um rally de baixa muito forte, tá? Porque a gente tem no noticiário coisas ruins, mas em fundamento de empresa a gente tem fundamentos ok aí para divulgação, né, olhando para resultado, né, olhando para o fundamento das empresas. Então, divide um pouco as opiniões. No fechamento da semana, nada demais, passou para cima das médias, né, nenhum gatilho aí de curto prazo, né, o ponto de atenção é essa linha de tendência de baixa aqui que o Ibovespa veio testar, ó. Então, tem uma linha de tendência de baixa por aqui, não é rompimento, não acho que isso seja rompimento até então, né? Apesar de, né, ó, aqui ter teste, né? Quando a gente traça nesse padrão, ó, aqui tem teste, aqui tem teste. Mas se a gente puxar ela um pouquinho para baixo aqui também, ela ficaria abaixo, ou se a gente puxar pelas máximas aqui, a gente teria linha por aqui mais ou menos. Então, não acho que é rompimento, mas é um ponto interessante de preços aí. O dólar deu uma boa recuada, né? Voltou lá para 5,82. Ponto forte do dólar para a região, tá? É uma região aí de preço bem forte, tá? Não é estranho se a gente vê um repique de preço para o dólar aí que caiu, né? 4 semanas consecutivas de queda. Uma, duas, três, quatro, 5 semanas consecutivas de queda para dólar, tá? Então o dólar dá uma bela de uma arrefecida aí também. DI rodando na faixa dos 15, né? Não tem muito gatilho também nem de alta nem de baixa, né? Nesse momento a gente tem mercado que já precificou os 15, né? Tá na ata do Copom lá que vai subir mais 1%, então leva de 13 para 14, né? E o mercado precificando para 15 aí para 2026, né? Que é os 14,94 que vem negociando aqui. Então, se melhorar alguma coisa, a gente pode ver essa DI rompendo o fundo, por exemplo, né? Um rompimento de fundo para esses contratos de 2026 traria um alívio até para a renda variável, né? E uma piora seguir a tendência principal que está aí, que claramente é uma tendência de alta, né? Não teve reversão de tendência aí ainda não. Aí vamos lá, destaques para a semana. Vale 3, né? Eu já tinha comentado aí nos vídeos de fechamento. Vale 3, né? Há muito tempo que a gente não via a formação de um pivô de alta, né? Então, o pivô é aquele padrão, né? Que é o rompimento de um topo anterior. Então, a gente tem, né, o preço se movendo em tendência, né? Então, toda vez que acontece o rompimento de um topo anterior aqui, a gente chama isso aqui de pivô, né? Então, rompe topo anterior é um pivô. Aí existe o pivô de continuidade, então tendência de alta é um pivô de continuidade, e existe o pivô de reversão, né? Que é aquele que está caindo e ele reverte o movimento. Então, isso aqui é o pivô de reversão de tendência, né? Então, se a gente olhar a Vale aqui, claramente é um pivô de reversão de tendência. Dá uma melhorada na Vale, tá? Esse pivôzinho de alta aqui é um contexto bem interessante para a Vale, pensando principalmente na volta aí da negociação na China, né? Com minério de ferro. Então, Vale fica no radar aí. Vale teria um espacinho técnico aí para subir pelo menos até os 57, 56 e pouco. Tem R$ 1 e pouco aí para cima para tentar treinar. A Petrobras fez uma violação, né, de resistência aqui em cima, né, ó, uma violação. Dá a impressão que está rompendo, tá? Essa pode até ser, tá? Uma figura aqui que seria um triângulo, né, ascendente aqui, ó. Consegue traçar isso aqui assim, né? Ó. Seria um triângulo, né? O triângulo estaria aqui, né? Ó. Seria essa formação de um triângulo ascendente, né? E esse rompimento aqui, a gente conseguiria traçar alvos bem altos para a Petrobras, mas aí precisaria também do petróleo, né? O gráfico de petróleo não está feio para a semana também. O gráfico de petróleo, a gente olhar o gráfico semanal de petróleo, a gente vai ver que está numa configuração interessante, né? Ó, o petróleo fez o rompimento das médias, né, no semanal e faz o retorno para as médias aqui, né? Então, uma superação de máxima aqui poderia gerar, né, pelo menos o teste do pivô lá em cima. Aí reforçaria essa tese de Petrobras, tá? Desse rompimento. Não deixou um candle bonito na sexta-feira, tá? Não é um candle de rompimento, mas quando a gente olha no semanal, a gente vai vendo que os fechamentos, né, cada vez mais ficando para cima dos R$ 37, né? Então, o preço fechou na semana acima dos 37. Vamos ver o OBV? Ó, o OBV
Deixa eu dar um zoom nele aqui, ó. O OBV indo testar, né, as máximas, mas ainda tem uma divergência de OBV aqui nesse semanal, hein? Aí aqui é um ponto de atenção, né? É que entra o final do ano aqui, né, nesse gráfico semanal, e o final do ano cai muito o volume. E, querendo ou não, dá uma distorcida também no indicador, que é um indicador de volume também, né? Então cai o volume, né? Dá a impressão que tem menos gente atuando ali, ele dá essa mudada ali. Aí, entre as ações que estão no radar, Itaú, né? Aí tem os bancões, não vou passar todas as ações, porque eu fiz o vídeo completo de fechamento, tá? Para quem não assistiu, vale muito a pena conferir lá. Tem todos os setores, todos os papéis aí praticamente da Bolsa. Aí papéis que me chamam a atenção. Então vamos lá. Bradescão teve até que enfim, né? O rompimento do pivô. Superou a máxima na sexta-feira e não continuou, tá? É um pivô de alta, não deixa de ser um pivô de alta bem clássico de Bradesco, tá? Tem uns 12 e 20 aí como próximo, como ponto de resistência, tá vendo? Ele sentiu e não passou para cima na sexta-feira. Sexta-feira o mercado deu uma recuada ali na parte da tarde, né? O investidor colocando no bolso também parte do trade que foi feito. BBSE, outro papel que chama atenção também no contexto positivo, né? Ó, tendência de alta, né? Uma tendência de alta bem montada depois do rompimento dos 37,40. Esse pivô de alta aqui, ó, esse rompimento aqui tem alvos lá, 39,40, R$ 40, né? Então, BBSE é um papel que parece bem configurado para continuar andando. Eu coloquei no radar para a semana alguns papéis, né? Que aí é bem pegada técnica mesmo, tá? Não tem fundamento, não tem nada aqui, ó. Braskem, então Braskem para a semana interessante, né? Ó, ela vem num contexto de baixa, né? Um contexto de baixa, não tinha deixado nenhum topo, nenhum fundo, desculpa, nenhum fundo anterior mais alto que o fundo atual, né? Então, tá vendo? Ó, fundo anterior mais baixo, aliás, né, do que o fundo atual. Isso aqui ainda, né, não é fundo, não dá para falar que isso é fundo ainda. Mas, né, a dinâmica de preço aqui pode sugerir isso aqui, ó, vai lá em cima, volta nas médias e continua. Aí seria a confirmação desse rompimento para testar esse segundo nível e quem sabe essa média de 200 lá em cima. Então, a Braskem para a semana fica interessante aí, tá? Daria um swing trade, né? A comprinha na máxima aqui, a superação da máxima com stop aqui na mínima. Dá quanto de stop esse papel? Vai dar uns 5, 6%. Então, stop ok. A RAPT 4 no semanal, um call mais vendedor, né? Que seria uma venda, né? Na RAPT, né? Ó, perna de baixa, correção para a média de 9, né? Se perder a mínima aqui, ó, é uma vendinha. Essa venda está num contexto extremamente interessante, ó. Região de fundo anterior, médias móveis alinhadas, né? Somado a um espaço técnico para andar para baixo e o OBV bem descendente. Então, aqui seria um viés vendedor, tá? Aqui eu acho bem interessante esse call de venda aí de RAPT. A Aguar 3 também, né? Ó, uma correção para a média de 9 lá, ó. Setup de venda aqui também, ó. Mesma coisa também, né? Faz movimento de expansão, correção para, né, talvez formar um pivô de baixa também alinhado, né? As médias, só o OBV, que deu uma leve virada, mas não veria como problema para montar algum trade pensando nessa queda. Aí, de opções, né? Eu estava pensando em Rent 3 para a semana. Então, Rent 3 seria um papel aí que eu acho que tem espaço para cair ainda. Esse juros alto incomoda a gente está bem endividada. Então, eu estava pensando até em alguma coisa aqui, tipo uma trava de baixa com rente. Vamos ver se tem aqui alguma coisa que a gente consiga simular. 23, o dia 21/3, né? Montaria para o dia 21/3, uma trava de baixa e eu tentaria montar aqui próximo da linha do dinheiro, ó. Isso aqui, 1,64 com 1,43. Bueno, gasta 21 centavos para ganhar 29. O papel teria que ficar abaixo dos 30,41. Então, vamos colocar a linha aqui, ó, 30,41, só para a gente ver onde que ela vai ficar. 30,41. Lá, 30,41, tá vendo? Seria perder a mínima da semana passada, né? E o papel montar, né? A tendência que ele vem aqui, né? Tendência de baixa, né? Seria mais ou menos essa dinâmica. Então, gente, é uma que eu estava pensando. Na Petro, eu já imaginaria uma trava de alta com a Petrobras. Então, Petrobras, daria para a gente simular alguma coisa aqui.
um viés mais positivo, tá? Pensando também em resultado de Petro que sai, né? Deve sair antes do dia 21 de março, então daria para tentar aproveitar esse rally. O papel tá 37,69, 37,41 com 37,91. Vamos ver quanto que vale essa trava. Olha lá, 29 para ganhar 21. Uma travinha também interessante. Na Vale, a mesma coisa. Eu olharia para a Vale um viés um pouco mais otimista, né? Eu pensaria nessa trava de alta com Vale também. Vamos lá, 53,36 com 53,86. Não, ficou legal não, porque gasta 36 para ganhar 14. Então, de repente, essa aqui, ó, gasta 31 para ganhar 19. Eu tô achando que tá meio errado esse preço de fechamento dela aqui. Mas daria para pensar numa trava nessa faixa aqui. Ou do 54,36 com 54,86. Olha lá, 22 para ganhar 28. Já fica uma trava de alta mais interessante aqui, né? Tá vendo? Então seria essa. E eu pensaria numa trava de alta ou com BBSE ou com Banco do Brasil, BBAS 3. Então tem quatro travas aí no meu radar também, pensando em resultado. Aí daria para colocar Bradesco, daria para colocar outras ações aqui também com esse ponto aí de tentar capturar uma alta dos papéis para a semana. Mas na segunda-feira, logo de lata, né? Logo no começo da semana, tem resultados dos bancões. Aí dá até para esperar, para pensar em fazer alguma coisa, né? É BBSE ou Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil, daria para a gente imaginar uma trava, só que eu montaria uma trava, queria pegar uma trava mais para dentro do dinheiro aqui. Eu acho que o Banco do Brasil já subiu um pouco já. 26,89 com 27,39. 35 para ganhar 15. Essa eu ia ficar pensando aqui. Teria que pegar com o mercado aberto aqui para imaginar. 27,14 com 27,64. 33 para ganhar 17. Não fica muito legal, não. Aí, de Banco do Brasil e BBSE, eu daria uma pensada nesse sentido, muito por conta, né, que esses papéis podem já tem andado bastante, né? O Banco do Brasil, né, já deu uma boa pernada de alta, né? Então, de repente, se entrasse uma correção aqui, daria para montar melhor. E tudo idem também, né? Então, para montar uma trava de alta com o papel já subindo muito, não fica tão legal, né? Aí daria para pensar em açaí também. Açaí daria para pensar até num collar com açaí, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se dá para montar um collar com açaí. Daria para comprar o papel, aí para açaí, eu acho que eu tentaria montar um collar mais curtinho para açaí. Sei lá, vender essa e comprar essa. Não. Risco e lucro. Olha que legal esse collar. Será que daria para montar isso aqui? Né? Ó, risco no zero praticamente. Vamos deixar aqui anotado para olhar na segunda-feira, que aí tem que olhar o mercado rodando, né? Vou deixar anotado aqui para segunda-feira, né? Último negócio, 0,35. Último negócio, 0,44. E o papel a 6,80. Seria isso aí, ó. Ganha 3 e pouquinho com risco quase no zero. Dá para encaixar uns collar bem legal nesse açaí. Vamos ver se vira também. Então, outro papel que entraria aí no radar para a semana. Aí tem MDA3. MDA3 fez um movimento de expansão, né? Então, correção para as médias. Se ele fizesse algo nesse sentido aqui, ó, né? Deixasse mais um candle por aqui, ou dois candles por aqui, essa média encosta aqui, né? Aí daria para pensar em algum swing trade pontual aqui para pegar esse repique. Então, esse aqui seria um papel. O Banco Inter também, outro papel que está num pontaço de preço aí, né? Se isso aqui for uma bandeira de alta, né? Imagina, bandeirona de alta bonita, né? Mastro da bandeira aqui, né? Mastro, aí faz a bandeira de alta, né? Se viesse o rompimento daqui para cima também, né? Pontaço aí, retração de 50% de FIBO, tá num formato interessante também. E a Uzi Minas, né? Uzi Minas é outro papelzinho também que estou vendo, o pessoal falando, papel barato, menos endividado do setor, né? CSNA está bem endividada, né? Então seria um papel aí que daria para assumir algum tipo de risco, né? Ele pensando tá no médio prazo, aí não seria uma operação tão curta assim, apesar de que, né, se tivesse viés de alta para Uzi Minas, será que a gente consegue também? Daria para montar um collar com Uzi Minas, comprar o papel, aí eu montaria já um pouquinho mais longo esse collar, né, se tivesse liquidez, mas não tem, né?
Os meninos não têm liquidez, eu acho que para março é muito curto. Um collar 5,49 tá o papel, né? Daria para vender tipo 6,90, 5,99, né? Aí recebe quantos centavos? Vale essa colzinha? 17. Aí daria para pensar numa compra de uma put. Essa daqui fica muito ruim. Ó, perde 5 para ganhar 8. Eu acho um swing trade ok, né? Relação de risco e retorno parece interessante. Aí fica travadinho, né? Você tem risco máximo de 5, né? Tá vendo? Ó, o collar fica travadinho. Ó, também acho interessante. Com os Minas. Também acho que fica um trade razoável com os Minas, né? O collar você fica travado, né? Se o papel passar para cima do 6, você entrega ele a 6. Se ele cair para baixo do 5,19. E se ele fica no intervalo, se ele ficar no intervalo aqui assim, né? Suponhando que não dá exercício em nenhuma das pontas, a gente pode tentar rolar, né? Fazer a mesma coisa. Vende uma call e compra uma put para o vencimento seguinte, pensando na continuidade. Aí dá para ajustar o strike, né? Dá para fazer a rolagem da operação. Então, collar que é bem similar a esses collars que os assessores costumam oferecer, né? Só que a gente monta por aqui também. Beleza, pessoal? Acho que de análise é isso. No meu canal tem análise completa, né, das ações também. Vale a pena assistir e conferir. E para quem é aí da sala ao vivo, amanhã eu estou lá, né? Para quem está assistindo no Domingão, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E um grande abraço, investidores. Até mais.